Olá, boa tarde. Vamos seguir com mais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 1º dia de novembro. O presidente Lula sancionou ontem o marco das garantias, com regras para as pessoas darem bens como garantia de empréstimos. Mas foram feitos alguns vetos, incluindo o de automóveis, mais uma medida que contrariou o Ministério da Fazenda. No caso dos imóveis, a principal mudança do novo marco é que o dono poderá usar todo o valor do bem em vários empréstimos. Por exemplo, até agora um imóvel que vale R$300 mil podia ser utilizado em uma única operação como garantia à instituição que emprestava o dinheiro. Agora, o cliente poderá fazer quantas operações puder, de acordo com o saldo a ser empenhado. Se pagou 50 mil, poderá fazer quantas operações puder. Mas se o tomador não acertar a dívida, o banco poderá tomar o imóvel sem precisar da autorização da Justiça. Mas no caso dos veículos, o critério foi diferente. O presidente Lula não vai deixar quem fez o financiamento pegar de volta o objeto levado pelo inadimplente. Segundo o Ministério da Fazenda, a medida poderia facilitar as operações e permitir a redução dos juros nas vendas. Mas Lula argumentou que o dispositivo poderia criar risco a direitos e garantias individuais. Não é o mesmo raciocínio em relação aos imóveis. A nova lei foi aprovada pelo Senado no dia 3 de outubro. O ritmo de envelhecimento dos brasileiros será igual ao registrado no Japão. O país asiático é considerado o primeiro a ter uma alta proporção de idosos. A taxa de pessoas com 65 anos ou mais pulou de 7% para 28% no intervalo de 48 anos. No caso do Brasil, é esperado que aconteça o mesmo. Em 2012, o país tinha 7% de idosos. A previsão é que chegue aos mesmos 28% em 2062. A vacina contra a Covid, vai fazer parte do calendário anual de crianças e pessoas nos chamados grupos prioritários. A partir do próximo ano, a imunização contra a doença será incluída no calendário nacional de vacinação e priorizará crianças de 6 meses a menores de 5 anos e os grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da Covid. Entre eles, idosos imunocomprometidos, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas com deficiência permanente e também pessoas privadas de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas em situação de rua. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, maiores de 18 anos que já tomaram ao menos 2 doses da vacina devem receber uma dose de reforço dessa vacina bivalente. Além disso, pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal ou estão com alguma dose de reforço em atraso podem atualizar essa caderneta nas unidades de saúde. O órgão também vai lançar uma nova campanha publicitária na primeira semana de novembro, com o objetivo de reiterar a importância da testagem, da vacinação e do tratamento contra a doença, que, segundo o órgão, ainda mata em torno de 42 pessoas por dia aqui no país. Segundo o último relatório da Fiocruz, os estados como Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo apresentam aumento de casos em adultos. Já a região sul registra um crescimento mais lento. Agora, um outro ponto também é que Minas Gerais e Mato Grosso, por outro lado, registram um leve aumento em casos de síndrome respiratória aguda positivos para a Covid-19 em pessoas idosas, sem impacto significativo nos casos totais. Já o Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro, que anteriormente tinham alertas de crescimento, agora mostram índices de estabilização nas notificações. E vamos ao Minuto da Economia desta quarta-feira. O governo ainda não chegou a um acordo sobre zerar ou não as contas públicas no ano que vem. Mas ontem fez uma reunião com os 18 partidos aliados para pedir a aprovação de medidas que aumentem a arrecadação. Como se diz, e lá vamos nós. E isso significa que alguém vai ter que passar a contribuir ou aceitar um novo encargo.
Correto, mas ninguém fala em corrigir algumas distorções na nossa política fiscal. Estou falando dos aposentados e pensionistas que continuam pagando imposto de renda. Será que já não quitaram sua dívida com o Estado? Pelo jeito, não. Basta estarem vivos e, quando morrer, os herdeiros vão pagar mais impostos. Existem duas possibilidades de quem já parou de trabalhar ficar isento. Uma é pela renda, o que acontece com qualquer um. A outra é no caso de doenças, mas tem que ser coisa grave, como câncer, problema no coração, Alzheimer, Parkinson e tantas outras disfunções no organismo que exigem remédios caros. Parece que esqueceram que as pessoas com uma certa idade nem precisam estar enfrentando algo incapacitante. Basta ter que comprar fraldas geriátricas que custam bem caro. Vão falar que o Estado fornece. Certo, mas são bem ruins. Resumindo, todos os aposentados e pensionistas deveriam ficar livres do leão. Pena que ninguém pensa nisso, a não ser quem sofre o desconto todo mês no benefício. Um estudo mostrou que os recifes de corais, aquelas pequenas rochas que ficam dentro do mar, são responsáveis por evitar prejuízos de até 160 bilhões de reais ao litoral nordeste brasileiro. A pesquisa divulgada pela Fundação Grupo Boticário mostrou que eles reduzem a força e a altura das ondas. Se não estivessem por lá, o impacto seria maior. E a estrutura de casas, prédios, ruas e até calçadas ficaria comprometida pela força das águas. 2 anos atrás, quase 60% das empresas brasileiras adotaram o home office. No ano passado, o número caiu pela metade. E agora está difícil convencer os trabalhadores a voltarem ao regime presencial. Após o confinamento causado pela Covid-19, as empresas têm exigido cada vez mais o retorno ao trabalho presencial, mas encontram uma forte barreira: os funcionários. Um levantamento encomendado pelas plataformas de moradia Quinto Andar e Imóvel Web mostrou que 42% dos cariocas que trabalham de forma remota escolheriam por procurar outro emprego, caso o home office chegasse a um fim em seu atual ambiente de trabalho. De acordo com a pesquisa, 36% dos trabalhadores atuam no esquema híbrido, enquanto 26% no regime totalmente remoto. Para quem adotou as novas dinâmicas de trabalho no pós-pandemia, a principal mudança passou a ser não perder mais tempo de deslocamento casa-trabalho, que no Rio de Janeiro tem um tempo de 48 minutos, segundo a pesquisa. A Polícia Rodoviária Federal já começou a operação especial nas estradas de todo o país para mais um feriado, que para muitas pessoas será prolongado. O policiamento reforçado vai até a meia-noite de domingo. E o que não vai faltar é serviço. Em São Paulo, por exemplo, o número de veículos deverá chegar aos 2 milhões. Véspera de feriado e o trânsito carregado da cidade segue para as estradas. A movimentação nas rodovias de São Paulo deve ser um pouco menor apenas no final da noite desta quarta e madrugada de amanhã. Esses, então, são os melhores horários para pegar a estrada. Agora, a partir das 6 horas da manhã deste dia 2 de novembro, o fluxo já começa a aumentar e deve ficar ainda mais carregado até pelo menos umas 4 horas da tarde desta quinta-feira. Agora, para se ter informações mais precisas sobre as condições de tráfego nas rodovias paulistas em tempo real, é preciso acessar o site da concessionária que administra a via a ser utilizada. E será preciso ter bastante paciência no trânsito, porque muita gente pretende viajar nesse feriadão. Cerca de 2,5 milhões de veículos devem deixar a capital em direção ao litoral e interior de São Paulo. Enquanto muitos seguem viagem de carro, outros vão viajar de ônibus. Mais cedo, nossa equipe esteve na rodoviária do Tietê, a maior do país, onde a movimentação já era grande de manhã, como você pode acompanhar aí nas imagens. A expectativa da Socicam, a concessionária que administra a rodoviária, é que mais de 600 mil pessoas passem por lá ao longo de todo o feriado. 850 ônibus jamais serão disponibilizados para atender esse público.
Eu conversei com a assessora de imprensa da Socicam, que frisou algumas recomendações importantes para quem pretende viajar de ônibus a partir do terminal Tietê. Acompanhe. A recomendação para aqueles que ainda não compraram suas passagens é adquirir pelo próprio site da Socicam ou aqui nos guichês da rodoviária com pelo menos 3 horas de antecedência. Já aqueles que já têm os seus bilhetes, o ideal é observar os limites de bagagem, que são 30 quilos no bagageiro e 5 quilos para malas de mão. Também verificar os documentos com foto, tanto do adulto quanto da criança, e chegar com pelo menos 1 hora de antecedência do horário de embarque. Ok, obrigada pela sua entrevista, Fabiana. E para mais informações, você pode acessar o site da concessionária socicam.com.br ou @Terminal Tietê Oficial no Instagram. E eu fico por aqui, agradeço a sua companhia. Mais notícias daqui a pouquinho com a Maria Alice Dias e Kleber Werneck no Jornal das 18h30. Mais à noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto no Jornal das 22h e espero por você. Bom feriado. Tchau.